a mais. É algo a mais. E Deus colocou no meu coração, né? Que este ano, para que eu venha buscar mais intimidade com Ele. Para que nós tenhamos mais intimidade com o Senhor. Então, antes de eu fazer qualquer coisa, eu quero orar, vamos orar, pedir a Deus. Hoje nós vamos estar representando o 9º mês, né, que é o mês de setembro. Vamos estar orando por esse mês. E que quando nós chegarmos nesse mês de setembro, nós possamos estar com essa intimidade, firmados no Senhor, né, cada vez mais íntimos de Deus. Setembro é onde começa a primavera. Então, eu desejo para você, irmão, eu desejo para vocês, igreja, muita cor na vida de vocês, muitas flores na vida de vocês e muito amor na vida de vocês. É um mês muito bonito, né? Onde se florescem muitas flores, muita cor. Então, eu desejo tudo de bom para vocês no mês de setembro, quando vier, o qual nós vamos representar agora, amém? Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, meu Deus, eu quero me colocar diante do Senhor nesse momento. Deus, peço que o Senhor venha me usar como instrumento nas tuas mãos, que a minha boca, Senhor, seja uma porta-voz do Senhor nessa noite. Fala, Senhor, com a tua igreja através da minha vida, derrama do teu poder, do teu Espírito Santo sobre cada um. Cerca esta igreja, Pai, com uma cerca viva. Não deixa que o ladrão venha roubar a tua palavra dos nossos corações, meu Deus. Faz de mim, Senhor, um instrumento nas tuas mãos. Como diz o tema, Senhor, que diminua eu e o Senhor cresça, em nome de Jesus, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Graças a Deus. Pode ser. Então, o tema que Deus me deu, intimidade, para que Jesus cresça em nós, precisamos ter intimidade com Ele. Então, para que o Senhor cresça mais e mais, eu preciso, né, buscar essa intimidade com o Senhor. Mas, como eu vou buscar uma coisa que talvez eu não sei o que é? E o que é intimidade? Né? Como é isso? Como eu faço para ter essa intimidade com Deus? Eu vou falar muito, vou ler algumas passagens, nós vamos ler um pouquinho a palavra de Deus. E ali nós vamos ver, né, no decorrer da mensagem, da palavra, pessoas que tiveram intimidade com o Senhor, que buscaram a Deus. Então eu escrevi aqui que intimidade é a experiência de conhecer e ser conhecido por alguém. O principal dos componentes para a intimidade é confiança. É quando eu tenho uma relação muito próxima com alguém, uma amizade íntima. Então a intimidade com Deus nos torna seu amigo. Quer ser amigo de Deus? Torna-se íntimo de Deus. Como que está a nossa intimidade com o Senhor? Amizade, né, é algo muito assim forte na nossa vida. Quem tem amigos tem um tesouro muito valioso, né? Fisicamente, é muito bom termos amigos, aqueles amigos íntimos, verdadeiros, que nos defendem, aqueles amigos que eles lutam a nosso favor e juntamente conosco. Vocês têm amigos verdadeiros? Vocês têm amigos íntimos? Glória a Deus por isso. Então vocês têm um tesouro muito valioso. E assim é Deus. E assim Deus quer ser conosco. Ele quer ter intimidade com nós, quer ser o nosso amigo. E no decorrer da Bíblia, irmãos, da palavra de Deus, nós vemos muitas pessoas que elas desejaram, né, ter essa intimidade com Deus, e elas buscavam por isso, porque é preciso buscar, é necessário buscar essa intimidade com o Senhor. Então muitas pessoas, muitos homens da palavra de Deus, eles buscaram, muitos tiveram a oportunidade, mas não quiseram. Eles até andaram com Jesus, mas não quiseram saber de ter intimidade com o Senhor. Exemplo, Judas preferiu trair o mestre do que ser íntimo do mestre. Então muitas pessoas perderam essa oportunidade, não tiveram, né, simplesmente não davam importância. Então esse ano que Deus pôs muito no meu coração, busque
intimidade com o Senhor. Para que quando chegar os tempos difíceis, as aflições, nós vamos saber, nós vamos lembrar que nós temos um Deus que nos defende, que nos ajuda, que nos socorre nos momentos difíceis. O amigo é assim, não é verdade? O nosso amigo de verdade, aquele amigo verdadeiro, íntimo, o qual nós podemos contar os nossos maiores segredos, os nossos planos. Esses amigos verdadeiros e íntimos que nós temos, eles são assim. Eles querem, no momento difícil, passar ali conosco, estar junto. Então, quantas vezes, quantas situações nós nos deparamos e nós vimos que Deus usou pessoas, homens e mulheres, para nos ajudar, para nos socorrer, porque era íntimo, conhecia ali a nossa necessidade, sabiam que nós estávamos precisando. Muitas vezes, irmão, um amigo não precisa nem de abrir a boca. Tamanha é a intimidade, de uma pessoa com a outra, quando é tão amigo assim, o relacionamento é tão íntimo. E o que você tem? Sua cara não está muito boa, você está muito triste. O que aconteceu com você? A pessoa percebe algo a mais, Então ali, aquela pessoa vai tentar ajudar. Salmo 25:14 vai dizer assim: o Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que faz com ele. O salmista está dizendo que Deus confia os maiores segredos e planos na vida daqueles que o temem e o obedecem, na vida daqueles que procuram ter intimidade com o Senhor. Deus me deu, Ele colocou no meu coração assim, irmãos: quem tem intimidade com Deus não anda sozinho. Foi Deus, eu sentada, Deus, o Espírito Santo pôs isso na minha mente. Mesmo nas situações mais dolorosas, nos dias mais nublados, a sua presença nos sustenta. Então, quem tem intimidade com Deus não anda sozinho, não está só, você não está só. O mundo inteiro você pode achar que o mundo inteiro não está se preocupando com a sua dor, com a sua aflição, mas saiba que você tem um amigo que anda o tempo todo com você, está o tempo todo do seu lado, ali para te ouvir, para te socorrer. Basta você buscar, basta você procurar a ter muito mais intimidade. Como que eu faço para buscar, para ter essa intimidade com Deus? Então eu preciso me aproximar dele por meio de oração, da leitura da Bíblia, me encher do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Quanto mais eu for cheio do Espírito Santo, através da oração, da leitura, da busca, mais eu vou sendo guiado
sua colheita. Então a Bíblia fala que Elias era uma pessoa normal, mas a oração fervorosa dele, a sua oração era forte, era uma oração que se via resultado. Ele orava fervorosamente com fé em Deus, e Deus atendia a oração dele. Então que Deus possa atender também as nossas orações. A intimidade com Deus curou Elias da depressão, irmãos. A intimidade com Deus curou Elias da depressão. A intimidade com Deus nos cura, porque ela nos liberta da prisão do diabo, das algemas do inimigo. Ela nos tira das trevas e nos coloca na luz. Então isso aconteceu. Elias, capítulo 1 Reis 19, 3 e 4, fala quando ele estava num estado de depressão. Ele entrou num estado de depressão, porque depois de uma grande vitória que ele teve, ele venceu os profetas de Baal ali, né? Ele venceu eles. E Jezabel, a demônia da Jezabel, né? Aquela mulher que tinha um espírito muito terrível, ela proferiu uma palavra de muito peso contra esse profeta. E ele ali se sentiu triste, abatido, correu, fugiu dela, se escondeu. E ali Deus, nesse capítulo, nós vamos ver que Deus cura esse profeta através daquele encontro que ele tem com o profeta Elias. Ele tem um encontro com ele e ali ele é curado. Deus aparece para ele, né, numa brisa leve e suave. Várias coisas apareceram: terremoto, vento, fogo, mas no final, numa brisa leve e suave. Aleluia. Aquele homem foi curado. Glória a Deus. Por Deus, o profeta Elias, e ali ele continuou a caminhada dele. Então Deus cura a depressão. Amém. Deus cura a enfermidade. Glória então a Deus. O Senhor, ele curou esse homem através da oração, da obediência, do temor que ele tinha. Ele foi um dos homens, né, qual eu destaquei aqui, que tinha uma intimidade muito grande com Deus. Então essa intimidade, irmãos, eu tenho que ir construindo ela. Eu vou construindo dia a dia, né, no meu decorrer, todos os dias que eu levanto, orando a Deus, né, apresentando a minha vida ao Senhor, perguntando para Ele: oh Deus, Senhor Jesus, o que nós vamos fazer hoje? O que é que eu tenho que fazer? O que o Senhor quer que eu faça? Então eu vou construindo, e conforme eu vou construindo essa intimidade, o caráter de Deus vai se formando em mim. Eu vou construindo o caráter de Deus na minha vida. Gálatas 5:22 fala sobre isso, os frutos do Espírito. Isso é o caráter de Cristo construído em mim. Os dons de Deus, dons que o Espírito Santo nos dá, irmãos, é uma dádiva, é um presente para nós podermos usar. Mas os frutos do Espírito são construídos, são dados para nós produzirmos, para construir em nós um caráter forjado, um caráter formado de Jesus Cristo. Então a intimidade faz isso. A intimidade me torna uma pessoa íntima a ponto de eu estar parecida com Deus. De eu estar assim, parecida com as coisas de Deus, com a vontade de Deus. É como um amigo, não é verdade? A gente anda tanto com um amigo, que de repente a gente está falando como ele, a gente está fazendo as coisas que ele faz, né? A gente se torna muito parecido. Eu tive uma amiga assim, irmãos, e era uma amiga que no tempo, né, que eu andava, né, no mundo, não conhecia Jesus, era minha amiga. Até hoje tenho ela como uma amiga, que era Ana Maria. Muito forte o meu laço de amizade com ela. E as pessoas até falavam: nossa, né, você está parecendo com a Ana Maria, tudo que ela está fazendo você faz também. Tamanha era a intimidade que eu tinha com ela. Logo depois nos afastamos, né? Fui por um caminho, ela por outro, mas o meu amor, né, a minha intimidade sempre profunda continua com ela. Sempre estou lá visitando ela, falando dela. Tenho uma estima muito grande por aquela mulher, por aquela amiga. Ela foi uma grande amiga minha. Então a gente se torna parecido, porque a gente ama as pessoas. Então que nós possamos andar com Jesus Cristo do nosso lado.
E nós nos parecemos grandemente a ponto das pessoas nos confundir, como fez com Pedro, né? Outra pessoa, irmãos, outro homem de Deus, forte mesmo, assim, que tinha uma intimidade forte com Deus, foi Moisés. Foi citado aqui, né, Moisés, pela Nani. Nani falou muito da humildade. Então, assim, esse homem tinha uma intimidade muito grande com Deus. Vamos ver lá em Êxodo 33, do 7 ao 10 ao 11. E nós vamos ver tamanha era a intimidade que esse homem tinha com Deus. Êxodo 33, do 7 ao 11 diz: sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância fora do acampamento. Ela era chamada de tenda da presença de Deus, e quem quisesse consultar o Senhor ia até lá. Quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta de suas barracas, olhando Moisés até que ele entrasse. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda, e da nuvem o Senhor falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento, porém Josué, filho de Nun, o moço que era auxiliar de Moisés, ficava na tenda. Olha a intimidade, olha o nível de intimidade que esse homem tinha com Deus, chamado Moisés. Era muito forte, porque Deus falava com ele face a face. Deus considerava Moisés como seu amigo íntimo, porque ali o Senhor revelava, o Senhor direcionava Moisés. Então Moisés não permitia, ele não admitia que nada separasse essa intimidade, esse vínculo, esse relacionamento que ele tinha com Deus. Nada. Moisés foi chamado, né, para libertar o povo rebelde, de dura serviço, de um coração duro, mas isso não afastava Moisés de Deus. A intimidade com Deus era muito grande. E uma coisa muito interessante que me chamou a atenção nessa mensagem, irmãos, é que Josué ficava lá na porta, porque a curiosidade desse homem era tão grande. Ele queria tanto ter esse relacionamento, ele queria tanto ouvir, também ser íntimo desse Deus que Moisés tanto falava, que ele não desgrudava de Moisés. Ele não desgrudava. Irmãos, Senhor, põe no meu coração, quem tem intimidade com Deus, não desgrude. Aleluia. Grude nessa pessoa, faça dela o seu melhor amigo íntimo. Não desgrude dessa pessoa. Josué não desgrudava de Moisés, porque Moisés era íntimo de Deus. Moisés era defendido por Deus. Moisés era justificado por Deus. Era Deus que justificava ele. A Nani leu aqui em Números 12, aonde fala que os irmãos dele levantou contra ele. Moisés não abriu a boca para se defender, irmãos. Ele não falou nada. Os irmãos dele levantou-se contra eles, afrontou ele, porque ele havia casado com aquela mulher da Etiópia, Cuxita. Cujo nome era Zípora. Eles se levantaram contra Moisés. Moisés não levantou questão nenhuma. Deus, irmãos, vamos ler. Olha que Glória a coisa Deus. tremenda. Aleluia, Olha Senhor. o que Deus fez. Amém, Deus. Em favor deste homem. Glória a Deus. Números. Vamos ler Números 12, do 4 até o 16. Falei que nós íamos ler um pouco, né, irmãos, a palavra de Deus. Olha só. Logo em seguida, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três aí,
também possamos chegar a esse nível de intimidade que esse homem tinha. Que sejamos os Moisés desse tempo, onde muitos Josués tenham desejo de querer ficar perto de nós, por causa da presença de Deus em nós. Glória a Deus. Que nós tenhamos isso. Josué mudou e não queria soltar mais desse homem, tanto que foi o seu sucessor, né? Tanto que ele sucedeu Moisés, porque ele também buscava a mesma coisa que Moisés buscava: intimidade. Outra pessoa, irmãos, outro homem que teve uma intimidade tremenda com Deus, está lá em Gênesis 5:22, vai falar sobre Enoque. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos e viveu sempre em comunhão com Deus. E um dia desapareceu, pois Deus o levou. Então Enoque, ele fazia de Deus o centro da sua vida. O alvo dele era Deus, o propósito dele era Deus, a intimidade dele era tão grande que um dia ele desapareceu, foi levado. Deus o levou, porque já não dava. E todos esses anos ele viveu ali, em comunhão com Deus, em retidão com o Senhor, buscando agradar a Deus, a viver de conformidade com o Senhor, ensinando outros. Tanto que hoje nós estamos falando dele, exemplos, de pessoas que ali buscavam uma verdadeira intimidade com Deus. Então, irmãos, que nós também, como esses homens, exemplares de intimidade com Deus, nós nos tornamos como essas pessoas também. Não podia deixar de falar também, irmãos, de um homem chamado Abraão. Ele tinha muita intimidade com Deus. Ele era um homem muito obediente. Ele era um homem que confiava em Deus. A intimidade que ele tinha com Deus gerou uma confiança, uma fé inabalável que ele tinha. Ele confiava naquilo que Deus falava para ele. Ele não estava nem vendo, mas ele confiava. E nós, quando Deus fala algo conosco, nós também somos assim. Tá bom, Senhor, eu confio, eu vou fazer. Eu confio no que o Senhor está falando, de olhos fechados. Que ele também era assim. Tiago 2:23. Se os irmãos quiserem anotar, anotem. Vai dizer assim: assim aconteceu que as Escrituras Sagradas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Quer ser amigo de Deus? Faça como Abraão, que o respeitava e obedecia. Que nós também queremos ter verdadeiramente uma intimidade íntima, grande, poderosamente com o Senhor, a ponto dele nos chamarmos de amigo de Deus. Que lindo, né? Que lindo. Abraão, ele foi um homem que ali ele pôde fazer grandes coisas, com o direcionamento de Deus, nosso Pai na fé. Então, que essa intimidade, esses exemplos aqui, irmãos, venha nos inspirar a buscarmos muito mais intimidade com Deus. Quando eu me torno íntima do Senhor, passo a conhecer os seus segredos e seus planos. Quer conhecer o que Deus tem? Então, nesse ano, busque mais intimidade com o Senhor. Amém. Ore mais, jejue mais, se dedique mais à palavra de Deus. Se eu quero, para conhecer alguém, eu preciso de tempo. Eu preciso de tempo para conhecer essa pessoa. Não é de uma hora para outra, é o tempo que vai me mostrando, como é essa pessoa, qual é a sua vontade, aquilo que ela mais gosta, aquilo que ela menos gosta, aquilo que ela não gosta. É como um amigo que eu já falei aqui, um amigo íntimo. Nós sabemos qual é a sua comida preferida, qual é o seu prato preferido, aquilo que ele gosta. E se eu não sei, e eu tenho uma pessoa como amiga, eu vou procurar saber. Amiga, senta aqui, qual é o seu prato preferido aí? Porque
algum lugar. O que vocês são? Nós somos amigas. Ah, vocês são amigas? Somos amigos, sim, somos. Que legal. E você gosta do quê? Ah, não, deixa que eu falo. Eu sei do que ela fala, que ela gosta. Eu sei do que ele gosta. E assim somos nós. Assim nós temos que ser com o nosso amigo Jesus Cristo. Aleluia. Levar as pessoas, né? Encaminhar as pessoas até esse amigo e mostrar para as pessoas o que ele gosta, o que agrada a ele, o que deixa ele feliz. João 15:15, irmãos, vai dizer assim, o próprio Jesus vai dizer. Ele passou esse relógio, tá certo? Esse relógio aqui? Eu acho que está sim, pastora. Não dá. Vou pegar mais uma hora aqui. Acabou ali mais uma mensagem. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, Jesus aqui ele fala do servo e do amigo, ou seja, do empregado, né? Daquele que tem um relacionamento assim, distante do seu senhor, do seu patrão, faz aquilo que ele fala só. Ele não tem aquela intimidade como um amigo tem. E Jesus, ele quer se relacionar, ele quer ter essa intimidade conosco. E assim como no Velho Testamento, irmãos, eu citei algumas pessoas, alguns homens de Deus ali, que tiveram uma intimidade muito forte com Deus e fizeram coisas estrondosas na terra, coisas grandiosas na terra através da intimidade com o Senhor. Também no Novo Testamento nós temos também pessoas que eram íntimas de Jesus, que eram aí apegadas a Jesus. Glória a Deus. Então, eu quero citar o qual nós estamos falando, né? O qual citou a frase que é o tema da nossa campanha, né? Que ele cresça e que eu diminua. Glória a Deus. Então, essa pessoa é João Batista. Amém. João Batista, ele era íntimo de Jesus. Ele tinha intimidade com o Senhor. Desde o ventre da sua mãe, desde o nascimento dele, no ventre da sua mãe Isabel, ele já tinha intimidade com Jesus. A Bíblia relata que Maria era parente de Isabel. Maria era ali, né? A Bíblia fala parente, alguns estudos falam que ela era prima. Então, se ela era prima, João era o primo de segundo grau de Jesus. Então, eles tinham um parentesco ali. E quando o anjo apareceu, né, para Zacarias, falando ali que ele teria um filho e mostrando para ele, falando para ele como que seria essa criança, como que ele queria que fosse. Ele ensinou, vamos ler lá para não ficar só na minha palavra, irmãos. Amém. Lucas capítulo 1, 8, vai dizer, olha como que eu sei que João, desde o ventre da sua mãe, já tinha intimidade com Jesus Cristo, já era amigo de Jesus. 1,8 vai dizer, certo dia no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar um incenso no altar. E por isso entrou no templo do Senhor. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Então o anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias, de pé, do lado direito do altar. Quando Zacarias o ouviu, ficou com medo, não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho, e você porá nele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente, pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento. Cheio do Espírito Santo desde o nascimento. Levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado
façam as pazes, que os desobedientes voltem a andar no caminho direito, e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Glória a Deus. João Batista foi essencial para a vinda do Messias. Ele foi importante para a chegada do Messias. E aqui nós vemos que ele foi um amigo desde o ventre. Eu vou ler, não precisa de vocês abrir, 1,39, vai dizer: alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: você é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. Olha aí. Glória a Deus. Quando essas duas mulheres, essas duas servas de Deus se encontraram, aqui fala que o bebê, né, na barriga de Isabel se mexeu, se sacudiu ali, porque ele sentiu que Maria estava carregando o Messias, o Salvador, aquele que libertaria o povo. Então, desde o nascimento, Jesus e João Batista já eram amigos íntimos, já tinha essa intimidade. Então, faça de Jesus o seu melhor e maior amigo neste ano. Neste ano, faça de Jesus. Tenha intimidade com o Senhor. João Batista, ele era um homem tão humilde, tão cheio do Espírito Santo, que na passagem qual nós lemos lá, que era no capítulo 3, onde ele fala essa frase, que importa que Jesus cresça e eu diminua. Ele falou essa frase, nós sabemos que foi falado aqui bastante, por uma contenda, uma questão que surgiu lá dos seus discípulos, onde estava questionando que Jesus também estava batizando e que as pessoas estavam indo atrás de Jesus, e era como se eles dissessem: mestre, olha aí, e aí, nós estamos perdendo aí, ó. As pessoas estão indo tudo atrás daquilo lá que o Senhor deu testemunho, que o Senhor falou, e o Senhor não vai fazer nada? E a resposta dele foi impressionante. Um homem de tamanha humildade, porque a intimidade dele era tão grande com Jesus, que assim como Moisés, nada, questão nenhuma, atrapalhava essa intimidade que ele tinha. Glória a Deus. E ali, ele citou, ele disse para aqueles discípulos, aqueles que estavam levantando aquele questionamento, para ele, disse assim: João respondeu, depois que eles falaram: mestre, aquele homem que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, está batizando as pessoas, e o Senhor falou sobre eles, lembra? E todos estão indo atrás deles. Eles ali ficaram meio que enciumados, e foram lá questionar, falar pro seu mestre, que era João Batista. E ali João Batista respondeu para ele: ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Se eu tenho o que eu estou fazendo, foi Deus que me deu. Aleluia. Não foi o homem. É por isso que eu estou fazendo. Glória. É por isso que eu estou batizando essas pessoas para o arrependimento para o arrependimento dos seus pecados. É por isso. É porque Ele me deu. Ele me deu essa missão, e eu vou cumprir essa missão. E nada nem ninguém vai me atrapalhar. É por isso que eu fui chamado, para preparar o coração das pessoas para o Messias, para quando o Messias chegar, encontrar ali corações dispostos a ouvir a palavra de Deus, a se arrepender e se converter de verdade. Então ele respondeu: vocês são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Messias, mas fui enviado adiante dele. Eu não sou o Cristo, não sou eu, João Batista dizia. Muitas pessoas questionavam, falavam para ele: é você o Messias? Ele: não, eu não sou o Cristo,
Eu sou somente aquele que prepara o caminho. Eu vou abrindo o caminho aí para ele passar. Aleluia, Senhor. No Novo Testamento. E que lindo, irmãos, onde o pastor Lucas ele deu uma prévia, né? Ele falou sobre isso. Ele dizia, ele falou, num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali, o escuta e se alegra quando ouve a voz dele. Assim também, o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. Ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Eu sou só o amigo do noivo, eu não sou noivo. Eu não sou noivo. Nós somos o amigo do noivo. E o que o amigo do noivo faz? Ele vai preparar a noiva para o amado. Isso o amigo faz. Nos tempos do casamento judaico, irmãos, era muito lindo. Eu fui estudar um pouco sobre isso. E ali, o que o noivo fazia? Muitos casamentos eram arranjados. O noivo não conhecia a noiva. Ele não conhecia, era arranjado. Então o que ele fazia? Ele pegava o seu amigo. Ele pegava ali o seu amigo e ia deixar e falava para o amigo: ó, eu vou deixar você com a minha amada. Você vai cuidar da minha amada. Você vai falar para ela dos meus gostos, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto. Você vai falar para a minha amada. Você vai ser o meu porta-voz. E assim era João. Glória a Deus. João falava para as pessoas. Aleluia. De Jesus Cristo, do noivo, porque ele era amigo do noivo. Ele preparava o caminho. Glória a Deus. E quando ele ouviu que o ministério de Jesus estava avançando, estava progredindo, estava levantando, o que ele fez? Ele se alegrou. Ele ficou contente, porque a missão dele ali já estava sendo cumprida, já estava sendo encerrada. Ele estava encerrando a sua missão e Jesus estava ascendendo. Então as pessoas que iam atrás de João Batista, porque aquele homem, ele não fez milagres extraordinários, como diz a nossa irmã Luciana aqui, mas ele era um homem cheio do Espírito Santo. E quando ele abria a boca para as pessoas, ele falava: arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Aquelas pessoas se compungiam nos seus corações e falavam: o que nós temos que fazer? E ele falava: faça isso, faça aquilo. Se você rouba, não roube mais, né? Se você age ao contrário à vontade de Deus, então passa a agir de conformidade. Ele passava a instruir as pessoas ali. Ele estava encaminhando aquelas pessoas. As pessoas batizavam-se na água e ali elas se arrependiam. E Jesus, quando chegou ali, ele completou aquela missão, né? Qual João Batista lhe deu início, abrindo o caminho, falando. Então, nada, nem aqueles que andavam mais próximos de João, fez com que ele perdesse essa intimidade que ele tinha, porque ele não se considerava um noivo, ele era somente um amigo do noivo. Glória a Deus. Então que nós também possamos ser assim também, pessoas que levem, né, que apresentem esse noivo a tantas pessoas que ainda não o conhecem, que ainda não sabem daquilo que ele agrada, daquilo que lhe deixa feliz. João fala, ele fala assim: o amigo do noivo está ali e o escuta e se alegra quando ouve a voz dele. Você fica alegre quando ouve a voz do noivo? A voz do noivo te alegra quando você ora, quando você está ali triste, né? Precisando de uma palavra. Tem se alegrado a voz do noivo? Você tem estado contente? Saiba que como João Batista se alegrava, assim também nós também podemos ter essa alegria, porque o noivo ainda está aqui. João Batista passou, mas o noivo está presente neste Glória a Deus, aleluia. Nós, como igreja, somos a noiva de Cristo.
logo ali. Mas a Bíblia fala também de Marta, Maria e Lázaro. Olha que lindo o que esses irmãos faziam. Eles tinham muita comunhão, muita intimidade com Deus. E eles ficavam muito alegres quando Jesus ia para a casa deles. Quem quer Jesus aí nas suas casas? Quem se alegra em receber Jesus na sua vida? Eles ficavam tão contentes que quando Jesus ia passar por aquele povoado, por Betânia, eles logo preparavam ali. Deixavam tudo preparado para receber o Senhor na sua casa. Eles preparavam o jantar, eles preparavam ali para o conforto para descansar Jesus. Então que nós também possamos receber Jesus na nossa casa, no nosso lar, na nossa vida, e que isso, cada vez mais, com isso, nós possamos produzir de verdade, construir de verdade uma intimidade profunda com o Senhor. Uma intimidade tamanha, a qual, quando as pessoas olhar para nós, elas vejam Jesus, somente Ele na nossa vida. Como João Batista falou, como João Batista disse, que a intimidade que eu produzi, que eu construí com o Senhor, faça com que